Pessoal, agora nós vamos ver como é que faz a fatoração de polinômios por agrupamento. Para a gente fazer a fatoração de polinômio por agrupamento, a base vai ser a fatoração por fator em evidência, que foi a que a gente viu anteriormente. Como assim, professor? Vamos lá, vamos primeiro começar aqui a organizar. A primeira coisa que eu vou ver é quem tem termos semelhantes e vou agrupar eles, ok? Então eu vou considerar o x aqui, ó. Tem um x aqui e tem um x aqui no B. Então eu vou juntar eles, ó. AX mais BX. Percebe que aqui eu tenho y e aqui eu tenho y. Y. Então eu vou agrupar os dois. Mais AY mais BY. Ok? Então, esse monômio aqui é o mesmo aqui de cima, só que está de uma forma organizada. Eu tenho AX mais BX mais AY mais BY, certo? Vamos separar isso aqui e dividir em duas partes. Vamos separar eles aqui, ó. Certo? Então, o que eu tenho? AX mais BX, AY mais BY. Se eu olhar quem é o cara que aparece nos dois aqui, não é o X? É. Então, se eu colocar em evidência, eu vou ter ó, X, que está multiplicando. Eu não preciso colocar o pontinho. Quando ele está do lado, eu já sei que ele está multiplicando. Professor, mas eu quero colocar o pontinho. Está errado? Não está errado. Então, eu vou ter ó, X que está multiplicando A, porque se eu divido AX por X, vai me sobrar A, mais B, porque X vezes B dá BX, certo? Mais, agora vamos fazer a mesma coisa para o segundo, ó. Eu tenho Y aqui e Y aqui, então esse cara pode sair daí e ficar em evidência. E aí eu vou ter y. Aqui eu não tinha colocado ponto, coloquei clarinho aqui. Eu não sei se está dando vocês verem. Eu vou colocar com o ponto aqui, que não muda nada, tá? Porque a gente sabe que isso aqui são duas multiplicações. Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu vou ter a outra. Então, ó, AY dividido por y dá A. Mais BY dividido por y dá B. Certo? Se eu multiplicar A vezes Y, dá Y. B vezes Y dá BY. Ok? Então, tá aqui a outra parte. Certo? O que que a gente observa? Esse cara aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. A mais B, A mais B. Certo? E aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y e eles estão fazendo uma adição. Então, o que está dentro do parêntese, eu vou colocar ele logo separado, ok? O que está dentro do parêntese, eu vou colocar ele logo separado, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, A mais B, ok? Ele aparece aqui, a gente colocou ele aqui. É como se a gente estivesse fazendo uma evidência de novo. Ó. O mesmo termo aparece nos dois, então eu coloquei aqui. E isso vai multiplicar quem? Ora, se eu tenho x vezes a mais b, se eu tiro a mais b, não fica só o x? Então eu vou colocar o x. Eu tenho y vezes a mais b. Se eu tiro a mais b, fica só o mais y. Então, ó, todo esse polinômio aqui tem o mesmo valor que essa multiplicação de polinômios aqui, ok? Então, a gente fez a fatoração por agrupamento. Lembrando que para fazer por agrupamento, a gente usou a estratégia de colocar fator comum em evidência, certo? Pessoal, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que nós vamos observar?
Aqui eu tenho b ao quadrado, aqui eu tenho b ao quadrado. Aqui eu tenho a, aqui eu tenho a. Só que o 3 eu também posso dividir por 3. E o 6 eu também posso dividir por 3. Então a gente vai colocar em evidência primeiro essa parte aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, se eu fizer 3 dividido por 3, vai dar 1. A dividido por A vai dar 1, né? Então nós vamos ter o seguinte, ó, vamos fazer por partes aqui. Vou fazer aqui do lado. 3ax dividido por 3 e por A. Por que o A? Porque tem o A nos dois e tanto o 6 como o 3 dá para dividir por A. Lembra que eu disse que quando tem letra a gente pode cancelar assim, ó. E aí eu vou dividir 3 por 3 dá 1. 1 vezes x é o próprio x. Certo? Vamos fazer o segundo termo. 6a dividido por 3a. Corta a com a. 6 dividido por 3 dá 2. Então, essa primeira parte, quem é o termo comum? 3a, que vai estar multiplicando x mais 2, ok? Mas, vamos fazer a mesma coisa para o segundo aqui, ó. Vou pegar o bx ao quadrado, b ao quadrado x, desculpa, e vou dividir ele por quem? Por quem é comum nos dois, que é b ao quadrado. Corto b ao quadrado com b ao quadrado, eu vou ter x. Certo? Então, eu vou ter, ó, b ao quadrado vezes x mais... E aí eu vou pegar, ó, 2b ao quadrado sobre b ao quadrado. B ao quadrado corta com b ao quadrado, sobra 2. Mais 2. O que nós percebemos aí? Esse polinômio aqui, ó, é igual a esse aqui. Certo? Então, a gente pode colocar ele em evidência. Então, eu vou ter, ó, x mais 2, que vai multiplicar 3a mais b ao quadrado. Pronto. Completamos a nossa fatoração por agrupamento.